Há tempos e tempos atrás, durante a grande e desastrosa época da escravidão, pessoas recebiam trabalhos de todos os tipos em diferentes lugares. Logicamente injustos, uma vez que não tinham direito a nada no lugar onde atuavam, fazendo aquilo, no mínimo, em troca da própria vida. E dentro de um desses lugares, uma mulher trabalhava de dia à noite, preparando massas para assar biscoitos, bolos e pães. Além de não ser um trabalho leve para uma só pessoa, a patroa que tinha era a mais cruel possível. A proibia de levar qualquer pedaço do alimento que era produzido, um que fosse, para os filhos que tinha. E eram muitos. Então, sem escolhas e com a única opção que tinha, ela se empenhava para deixar uma boa parte dos braços com sobras de massa e ia para casa sem lavar uma única parte ali. Assim que chegava em casa, removia cuidadosamente cada pedacinho e depositava sobre a mesa coberta com a camada rala de farinha. Moldava a massa da forma que só ela sabia fazer e estava habituada, obtendo um bolinho não muito maior que a palma da sua mão. Ainda assim, ela levava ao pequeno forno de lenha que possuía ao lado de fora da casa e deixava que simplesmente acontecesse nas mãos de Deus, pois simplesmente não duvidava do tamanho do seu poder e dos resultados que provinham disso. Assim que o fogo baixava, era possível olhar no interior do forno. A pequena quantidade de massa havia se transformado num pão bonito, grande e corado, que chegava quase a ocupar o espaço do próprio forno. A partir dali, eles rezavam e se alimentavam, com a mãe plenamente em paz, de nunca ser deixada na mão por Deus e Maria. Isso era uma situação que se estendia por todos os dias. Sempre que a mulher trazia os braços sujos de massa e punha no forno, obtendo o alívio de seu desespero. Porém, um dos filhos dessa mulher acabou se aproximando do lugar onde ela trabalhava por pura curiosidade e até mesmo explorando o local. Infelizmente, a patroa perversa estava caminhando pela área quando reconheceu um dos filhos da escrava. Mas estranhamente, mesmo que se certificasse de nunca deixá-la levar sequer uma única fatia de pão para casa, o menino parecia saudável, como se o alimento não faltasse e a energia estivesse sempre presente. Tentando conter o próprio ódio dela, se aproximou e perguntou o que a mãe dele dava a ele. Com toda a sua inocência, ele se empolgou e contou como a mulher produzia o pão, vindo para casa com os braços sujos e dali era capaz de fazer uma boa quantidade. Subitamente ela questionou como era possível aquela simples sobra se transformar em algo grande, e seu ódio só aumentou quando o menino respondeu com um sorriso no rosto que aquele era o poder de Deus. A criança foi embora um pouco depois, enquanto a patroa passou o resto do dia se esgueirando pela cozinha, percebendo em como a mulher não se incomodava nem um pouco em deixar a massa sobrar e se espalhar pelos braços. Pois esperou a noite cair, e dado o seu momento de ir embora, foi surpreendida com a aparição da patroa, que sem demorar exigiu que ela só sairia de lá com as mãos totalmente limpas. A mulher hesitou. Passou pela sua cabeça se a patroa haveria descoberto, mas não conseguia imaginar como. Entretanto, curto demais foi o tempo que teve para processar qualquer informação que viesse à cabeça. Foi ameaçada e, quando deu por si, já estava na rua, os pés descalços no caminho de casa e o rosto molhado pelo choro e os braços completamente limpos. Mas ela não soube o que estava pensando quando viu um amontoado de barro seco na encosta da estrada e pegou, levando para casa. Assim que chegou, não foi até a mesa. A mente parecia vazia e ao mesmo tempo cheia, como se vários discutissem na sua cabeça a fim de entender o que ela estava fazendo e como esperava que barro fosse transformado em alimento. Esperou mesmo o decorrer do tempo de sempre e com um grande suspiro esperou o fogo baixar, olhando o interior do forno. Como se nada houvesse mudado, o mesmo e idêntico pão grande e corado estava ali. Apenas estava, ocupando o mesmo espaço de sempre no forno. A mulher chorou sem palavras, até porque não tinha conseguido compreender ainda o que estava vendo. Mas assim que se tocou da tamanha bênção que houvera caído sobre si, sorriu e levou o alimento até a mesa,
fazendo questão de contar aos filhos que a partir de hoje, aquilo seria um segredo só deles e ninguém, absolutamente ninguém, deveria saber. As crianças entenderam e assim, eles passaram o seu abençoado e rotineiro momento, desfrutando do quão maravilhoso era Deus.